Então, esse tema é muito interessante da psicopatia, né? Porque o que define a psicopatia é justamente uma incapacidade de empatia. O que é empatia? É a minha capacidade de me colocar psicologicamente no lugar do outro. Na assistência médica, nós fazemos isso o tempo inteiro, né? Nos colocamos no lugar do paciente, num ponto de vista psicológico, e isso aumenta a minha capacidade de ajudar, de compreender o indivíduo, né? Inclusive, o nosso psicopatologista mais famoso, Carl Jaspers, ele dizia que a empatia seria uma ferramenta fundamental na entrevista e no diagnóstico da psicopatologia, né? Um dos primeiros autores a falar de psicopatia dentro dos moldes que nós conhecemos foi o Harvey Cleckley, um psiquiatra americano. E o Harvey Cleckley, ele estudou uma série de casos de 15 indivíduos que ele chamou de psicopata. E entre essas características, né, que o Harvey Cleckley falava, estava justamente a incapacidade de empatia, a mentira patológica, o narcisismo, né, que é muito comum nessas características de psicopatia, além da mais importante de todas, que é a empatia, né? Os nossos sistemas classificatórios, como o DSM-5 e ICD-10, eles têm um embasamento muito baseado em manifestações que se apresentam para um observador, que seria o psiquiatra, por exemplo, né? Então, mentir, roubar, faltar à escola, ter comportamento antissocial, tudo isso é considerado como um transtorno de personalidade antissocial, tá? Na prática, a maioria dos casos de psicopatia, eles são formas mais graves do transtorno de personalidade antissocial, tá? Mas não é o mesmo contrário, ou seja, muitos antissociais não são psicopatas, né? O psicopata, ele é uma forma mais grave, ele tem frequentemente uma carreira criminal grande, extensa, né? Sem esquecer que também existem os psicopatas de colarinho branco, né? Aqueles grandes empresários que pisam nos outros, maltratam o outro, justamente para manter o seu poder, né? Mas voltando para o Harvey Cleckley, ele chamou os psicopatas de dementes semânticos, ou seja, apesar do indivíduo ter conhecimento do que é certo, do que é errado, isso não está assimilado do ponto de vista afetivo, né? Então, o indivíduo tem uma ausência de culpa marcante. Ele prejudica, passa por cima dos outros, sem ter nenhum sentimento de culpa, nenhum sofrimento, tá? E essas características emocionais justamente contribuem para ele continuar com esse comportamento antissocial. Mas, sem dúvida, as características mais importantes do psicopata seriam as características afetivas e volitivas, que não estão presentes nos nossos sistemas classificatórios. Inclusive, um autor muito importante, um psicólogo canadense, que fez a escala de psicopatia de Hare, né? O Hare, que é um psicólogo canadense, que foi digamos, um aluno do Harvey Cleckley, né? E ele aproveitou muitas das descrições feitas pelo Harvey Cleckley para fazer essa escala, que é muito importante, que é a PCLR, Escala de Psicopatia Revisitada. Então, essa escala, ela tem uma pontuação que varia de 0 a 40. No Brasil, o ponto de corte foi feito pela professora Hilda Morana, com ponto de corte de 22. E essa escala continua sendo utilizada em pesquisa, tá? Inclusive no Departamento de Psiquiatria Forense, já tivemos a oportunidade desses estudos. Muito obrigado e um prazer estar aqui.